Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. E vamos já imediatamente às escrituras para não deixar o vídeo muito longo. Vamos ver aqui então, olha. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa passagem se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 22. Amados, nós vendo essa parte aqui, nós vemos que a carta que Jesus mandou João escrever, a carta para o anjo da igreja de Laodiceia. A gente vê pelos contextos que o anjo, ele seria o responsável, porque é quem o Senhor Jesus cobra todas as coisas de todas as igrejas ali, que está falando aqui em Apocalipse, ele cobra do anjo. Portanto, o anjo vem de alguma maneira ser o responsável por cada uma daquelas comunidades ali, né? E aqui nós vemos a comunidade de Laodiceia, nós vemos ali 7 comunidades. O número 7 é simbólico, ele representa uma totalidade, né? Havemos em cada igreja que o Senhor Jesus tenha repreensão, assim, uma ordem de arrependimento para não sofrer danos, e tinha recompensa, como nós podemos ver de todas as cartas ali, que tinha repreensão, que o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus, que vendo que ali estava acontecendo os erros, o Senhor falou para aquele anjo responsável daquele lugar para corrigir aqueles erros, para não sofrer danos. E tinha galardão para aqueles que vencessem. Nós vemos mais aqui que Jesus está deixando claro que ele conhece as obras de cada igreja, de cada anjo, de cada responsável por a igreja, de cada pessoa, cada indivíduo em si. Agora, nós vemos dessas 7 igrejas, todas sendo repreendidas, menos a igreja de Filadélfia, que naquela tem só elogios. Então, o que é que representam essas igrejas? Nós vemos que é tudo simbólico aqui. O anjo simbólico, é um responsável pela igreja. Os lugares, por exemplo, Laodiceia, é como que uma parábola, né? Como que assim, uma sombra. Laodiceia era um lugar real, onde tinha uma comunidade cristã ali, mas está figuradamente falando da cristandade de um modo geral, é a caminhada da igreja através do tempo, desde o comecinho, desde lá do Pentecostes vindo até o arrebatamento. O perfil da igreja do Senhor, que se tornou da cristandade,
vendo como vai se deteriorando depois da morte dos apóstolos, né? E aqui, esta aqui, Laodiceia, a gente vê que é a última ali da lista de igrejas. Portanto, a Laodiceia significa a igreja dos últimos tempos, bem do finzinho, né? E nós vemos aqui o estado que está essa igreja a ponto de o Senhor dizer que ele estava a ponto de vomitar a igreja fora, de vomitar da sua boca. Quer dizer, não tá, esta igreja, este tempo, essa época, essa cristandade, que é o dia que nós vivemos hoje, essa mistura de denominações de igreja, essa divisão, a divisão é tão grande no meio do cristianismo, da cristandade, que jogaram Jesus para fora da igreja. Hoje se reúne a igreja, as pessoas estão reunidas, mas Jesus não está no meio, porque o homem está no meio, porque a carnalidade está no meio, porque as decisões são tomadas por lideranças, a direção ali da adoração, do culto, de um modo geral, é decidida por homens, por pessoas. Então Jesus está fora, ele não está no centro, porque ali não está reunida pelo Espírito Santo, porque as pessoas já têm um outro nome antes do nome do Senhor Jesus. Eles dizem que usam, que se reúnem em nome do Senhor Jesus, mas já tem um fundador daquele lugar, já tem um nome, já tem estatutos e uma série de coisas. Totalmente diferente da igreja do primeiro século. Então, tiraram Jesus do centro e jogaram Jesus lá para fora. Tanto que no final aqui ele diz, ó, estou à porta e bato. Você está na porta e está batendo porque está para fora. Ah, irmão, mas não é da igreja, não, é da cristandade. Aqui está falando da igreja de Laodiceia. Uma época da igreja que se deteriorou de uma maneira tremenda. Mas por que, veja bem, Jesus está então dizendo que assim, porque as mornem nem as quentes nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que é que acontece aqui que o Senhor Jesus está a ponto de vomitar da boca da pessoa? Um dos problemas lá, esse aqui, amado, que nós temos de ver. A Bíblia, ela está escrita assim, como que resumida. E a gente tem que ir ligando as partes para entender. Então, por que Jesus está a ponto de vomitar aquela igreja lá? Porque dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. O que significa isso aqui? Arrogância. Então, existe arrogância naquela igreja, principalmente a liderança, porque veja que a responsabilidade é o anjo da igreja, é quem é responsável. Jesus está cobrando do responsável por cada época dessa. E essa época de agora, quem que é o responsável na cristandade? As lideranças, as convenções, os pastores presidentes regionais. É por aí. Então, veja bem, se as lideranças, o Senhor Jesus está a ponto de vomitar da boca, imagine o resto da igreja, como que está. É a cristandade, tudo dividido. Por quê? Porque cada um se acha mais sábio, melhor, mais sabido do que o outro e mais certo. Então, nós vemos aqui a prepotência, né? O orgulho. Não é o que está acontecendo hoje no denominacionalismo, na religiosidade, nas decisões tomadas. Cada lugar é uma decisão diferente, tentando agradar a Deus. Não, o Senhor tem que engolir isto que nós vamos fazer aqui, que é para agradar o Senhor. Não é assim, amados. A igreja que o Senhor Jesus não repreendeu era uma igreja que era pobre. Era uma igreja que tinha pouca força, mas era uma igreja que guardava a palavra do Senhor. Se guardava a palavra do Senhor, não negava o nome dele, é porque ele estava no meio. Não tinha, naquele lugar,
que a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, Jesus está no centro, não está lá fora batendo. Ele está no centro. É diferente. Bom, vamos prosseguindo. Daí o que é que o Senhor Jesus falou? Uma das coisas uma das razões porque ele estava a ponto de vomitar essa igreja da sua boca, uma delas era a prepotência, né? O orgulho. Outra coisa que era sobre a riqueza. Outra coisa era as vestiduras, outra coisa era o colírio. O que são essas coisas aqui espiritualmente falando? Aqui o Senhor Jesus deu exemplos de coisas materiais. É uma alegoria, é como uma parábola, que mostra uma coisa material para as pessoas poderem compreender o espiritual. Aqui que Jesus está falando de coisas espirituais que eles estavam vivendo de uma maneira material. Então aqui, o que acontece? Estou rico, ouro, estou cheio de ouro. Então, essa riqueza aqui era o amor ao dinheiro. Era amor ao dinheiro. As vestiduras demonstram que, como eu disse, que estava abastado, as vestiduras significa que eles se apresentavam lá impecáveis, para chamar a atenção das pessoas. Como é hoje, amados, como é hoje. Você vê as lideranças e você não vê uma liderança vestida como o Senhor Jesus era igual aos outros. Não, lá o líder tem que se sair, tem que sobressair, né? E a outra coisa é a visão. Eles tinham visão, pode-se entender que, pelo texto, que ali a visão estava no material. Agora, vamos ver um pouquinho aqui o que significa essas coisas. Bom, daí aqui, então nós vemos no versículo 20 que o Senhor Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Essa parte, claramente, o Senhor Jesus está dizendo: me jogaram para fora. Eu estou aqui fora, mas tem alguém lá dentro. Tem alguém ainda lá dentro. Eu vou bater que se tiver alguém lá dentro e ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amados, aqui é interessante ver que no contexto está falando aqui de uma igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. É interessante para nós compreender esse último versículo. Que aqui a carta está sendo endereçada à igreja. À igreja. Então, quando o Senhor Jesus diz: estou à porta, é a porta da igreja, a porta da cristandade. Jesus não está dentro, no meio da cristandade, onde é o lugar dele. Jogaram ele para fora. Agora, quando ele fala aqui que se alguém abrir a porta, ele entra, mas já ele não diz que entra na igreja, ele diz que entra na casa. E cearei com ele e ele comigo. Então, isso que também está falando de uma maneira assim, espiritual. Jesus está fora da cristandade, mas lá dentro tem algum salvo. No meio da cristandade tem algumas pessoas salvas lá pelo meio. Que então, quando essas pessoas abrem a porta, o Senhor Jesus entra não lá na igreja, lá na cristandade, mas ele entra na casa da pessoa. Ou seja, entra no seu coração, entra na sua vida, na vida da pessoa. Cearei com ele, ele comigo. Isso aqui está falando de provisão, amado. Dá-se a entender aqui que a cristandade, de um modo geral, está perdida e que perece porque escolheu o caminho de deixar o Senhor para fora e seguir o seu próprio caminho. Agora, aquele alguém salvo lá dentro. Abre a porta, o Senhor Jesus entra na casa dele, no tabernáculo dele, que é a pessoa.
que a própria pessoa. Jesus entra na sua casa e vai cear com ele. Cear com ele significa comunhão. Jesus quer ter comunhão com alguém, alguns dos seus que estão espalhados aí pelo meio da cristandade. Você entende? Agora, como que nós entendemos aqui o ouro, a vestidura e o colírio? Que Jesus falou, aconselho-te que de mim compras. Qual é o ouro que Jesus tem para dar, para vender, né? Ou qual as vestiduras brancas, espirituais que Deus, que o Senhor Jesus tem, está oferecendo aqui para o anjo da igreja. E o que vem a ser o colírio? Então, o que vem aqui, ó? O ouro. 1 Pedro 1,7. Olha, pegue bem atenção no texto para entender por que a fé significa o ouro que Jesus quer passar para a igreja. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, o que o Senhor Jesus dá o conselho para as igrejas? Ele se arrependam. No caso aqui que estavam dizendo ao rico, o Senhor Jesus está dizendo, essa riqueza para mim não interessa. Tipo assim, o que interessa é a vossa fé, que é mais preciosa do que o ouro. Então, do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Veja bem, se o ouro é provado pelo fogo, a fé das pessoas também é provada por o fogo espiritual, ou seja, pela resistência às dificuldades sem reclamar de Deus, né? Pode ir sofrendo dor e cantando louvores ao Senhor, sofrendo dor e cantando louvor, entende? Então, o ouro que o Senhor Jesus está se referindo à igreja, porque era uma igreja materialista. Era uma igreja tipo assim, depois que eu vi, eu acredito. Eles não creiam na palavra, na certeza de que iam ver lá para frente. Percebe? Um outro versículo aqui, veja bem o valor material do ouro que eles estavam apegados lá. Lucas 19:21 é bem conhecido o texto. Vocês podem ver o texto inteiro, eu peguei parte a partir do versículo 19. E direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim, veja bem, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ou seja, aquele que para si acumula ouro, junta riquezas, e não é rico para com Deus. Ou seja, qual é a riqueza para com Deus? Esse que agrada a Deus. Então era esse tipo de ouro que Jesus estava falando que eles precisavam, não acumular riqueza. Amados, está observando a cristandade aí, o olho no dinheiro? Tem igrejas aí que nessa pandemia estavam tão apavorados que os pastores presidentes de determinados lugares estavam telefonando para os presbíteros que dirigiam congregações para ir lá na casa dos aposentados. Por que aposentado? Porque o aposentado dessa pandemia estava tendo os seus pagamentos em dia. Então, esse pastor presidente estava dando em cima dos seus subordinados, os presbíteros, vão lá, vão visitar os aposentados. Leve a Santa Ceia lá para eles e leve o carneiro do dízimo. E
não fale nada a respeito do dízimo assim, se tiver os filhos deles, alguém lá. Porque a pessoa de idade, muitos já tem problema de mente, esquecimento e tanta coisa. E muitos, não todos, muitos são fáceis de ser dobrados. Agora, se tivesse algum filho, tivesse alguém lá, então ia ser mais difícil de tirar o dinheiro deles. Você veja que ponto está a cristandade rico e abastado. Tem pessoas aí que ganham 200 mil por mês da igreja. Pois é. Agora as vestiduras. Qual é a vestidura que Jesus queria vender para a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia, ele falou que estava nu. Eles estavam todos lá, roupa engomada, um terno para cada culto e etc e tal, né? Mas na realidade, espiritualmente estavam, quer dizer, materialmente eles estavam super vestidos, mas espiritualmente nu, e aparecia a vergonha deles, como é uma vergonha. As pessoas que tentam muitas vezes se parecer aquilo que não é, mas para ir na igreja que é assim diferente. Não, se a gente for receber ou for lá no gabinete do prefeito, lá do governador, tem que ir apresentar. Então, para se apresentar ao nosso Deus, tem que estar também muito chique. Pois é, então aquelas pessoas que não podem comprar um terno chique, Deus não é com eles. Pelo contrário, a Bíblia diz que com os pobres é que ele está. Então a gente tem de ser amado aquilo que a gente é na realidade, no dia a dia. Porque o Senhor, aquele que acredita que o Senhor está com ele, ou com ela, vai estar, então, da maneira que a pessoa tiver. Não adianta a pessoa. Eu não quero entrar nesse tamanho de falar para dar um exemplo. Não adianta a pessoa, por exemplo, que trabalha num trabalho onde se suja bastante, depois sem empetecar para ir lá na igreja. A pessoa não está sendo natural que é. A pessoa vive o dia inteiro com uma roupa simples e daí porque vai na igreja, porque vai se encontrar, ter um encontro com Deus lá, tem que estar no melhor que tem. Isso espiritualmente falando não tem valor nenhum. Porque Deus não está com a pessoa só porque a pessoa está bem vestida, bem arrumada, alguma coisa. Deus está, é preciso que Deus esteja com a pessoa, onde a pessoa estiver, da maneira que estiver. Então, parece que a igreja, esse tempo da cristandade, né, que é esses últimos tempos, que a gente vê ali que as vestes deles era aparência. Mas Jesus está falando que era como se estivesse nu, porque o Senhor vê tudo. O Senhor vê todas as nossas atitudes onde estiver. Então, diante dos olhos do Senhor estava nu, porque aquela soberba, aquela ostentação deles, para Deus não valia nada. E aquilo que para Deus valia, eles não tinham, que é isso aqui, ó. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Veja bem o exibicionismo, a aparência, né, a vaidade, são coisas de pessoas, é coisa do mundo. O mundão usa disso, quer se parecer, cada um quer se parecer melhor do que o outro. Já para Deus, não. Então, a igreja ali da Odisseia precisava, ainda não tinha se despido do velho homem com seus feitos, com as suas, né, seus exibicionismos, com a sua vaidade. Não tinha se despido. Tem que se despedir do velho e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Qual que é a vestidura que o Senhor Jesus queria render para eles? Conhecimento das coisas de Deus, conhecer quem é o Pai, quem é o Filho, né? Conhecer o amor de Deus, conhecer tudo de Deus, para que quando fosse debater com alguém, ter argumentos. Então, essa vestidura. Outra parte que a Bíblia fala como vestes é justiça. As vestes de justiça. Agora, não dessa justiça podre, humana, da justiça de Deus.
Veja que a justiça de Deus é diferente da nossa. Era isso então. E outra parte, o colírio. O que acontecia? Lá em Laodiceia diz que tinha as melhores oftalmologistas da época. E as melhores fábricas de óculos. No entanto, a igreja lá de Laodiceia era cega. Podiam estar tudo com os melhores óculos ali, se fosse dias de hoje, com lente de contato e a mais alta tecnologia, como é no dia de hoje. O dia de hoje está desse jeito, só que com a tecnologia muito mais avançada. Mas isso para Deus não interessava, porque para Deus, para o Senhor Jesus, o que interessa é o espiritual. O que interessa do material, da matéria, corpo, para Deus é os atos que o corpo faz, o corpo pratica, porque é o corpo que executa ou uma coisa ou outra. O corpo é uma caixa do espírito aí, que é uma embalagem, né? Então, os desejos da alma, essas coisas ali, lá daquele pessoal lá do Laodiceia, estava tudo ao contrário da vontade de Deus. Cada um fazia o que queria, como hoje a cristandade faz o que quer, ignoram o evangelho da graça de Deus, o evangelho apostólico, e fazem o que o seu coração, a sua mente quer. Então, o que é o colírio que eles precisavam lá? Vamos ver esse texto aqui de Hebreus e nós vamos entender. Amados, eu peço, quem não conhece inteiro, acredito que a maior parte conhece, mas vale a pena pegar a derrota e ver Hebreus, mas veja desde o capítulo 1, todo, do capítulo 11, todo o capítulo 11. Nós vamos ver só o 13 aqui. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as, colírio, vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Percebe qual que é o colírio aqui? Qual o colírio que Jesus tem para a igreja de Laodiceia? É uma visão espiritual das coisas. Nós vemos através desses textos que a igreja de Laodiceia, que representa o nosso tempo de hoje, que representa a cristandade de um modo geral, está completamente carnal, totalmente carnal. Tem um ou outro lá dentro, como disse, se alguém ouvir a voz do Senhor Jesus que está batendo, né, e vir abrir a porta, ele vai ter comunhão com essa pessoa. Não com a igreja, ele vai ter comunhão com aquela pessoa. E aqui então ele está dizendo que essa igreja, do modo que ela está carnal, ela precisa disso aqui, de ter essa visão, precisa do colírio da fé, do colírio da humildade, do colírio da obediência, para poder então enxergar ao longe como esse. Veja bem que aqui todos estes morreram na fé. A fé, assim como ela representava o ouro, ela representa também o colírio, porque através da fé que as pessoas podem ver e enxergar espiritualmente a condição de salvo, como que se deve proceder. Então, aqui fala de todas estas pessoas que morreram na fé, não chegaram a ver concretizado os desejos deles, aquilo que eles viviam espiritualmente. Eles não chegaram a ver, mas confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Então, aquilo que eles não viram aqui, eles vão vir lá. E é isso que Jesus quer. Ok? Bom, amados, terminamos mais este vídeo aqui. Eu acho que é tão bom, né, quando a gente... Eu rogo ao Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, que o seu Espírito Santo ministre aí no coração de cada telespectador que vê os meus vídeos.
que não seja a minha palavra, não seja o que eu falo, que vai dar entendimento para as pessoas, mas que o Espírito Santo acompanhe e dê o entendimento para cada um de vocês. Eu acredito nisso. Porque tudo aquilo que nós pedimos que é da vontade do Senhor, Ele atende. E eu fico feliz porque eu tenho certeza que o Senhor ministra aí no coração de vocês. Então eu agradeço a Deus pela oportunidade de a gente poder falar da sua palavra nessa privilégio. Agradeço a vocês, amados, que pacientemente vem acompanhando no vídeo, cada um que vai até o final, amados, porque quando a gente pega alguma coisa, é que nem um texto que você lê uma linha ou lê apenas um versículo, e não lê todo o contexto, às vezes julgo que é uma coisa e é outra. Assim, amado, nos meus vídeos eles são um pouco longos, porque o desejo do meu coração é que haja entendimento pela parte de quem vê, para que as pessoas sejam alicerçadas. E quando a pessoa não vê até o final, o que acontece? Às vezes o começo parece ser uma coisa, mas lá o final é outra. Quando se junta todas as partes é que vai compreender o final das coisas. Então eu agradeço vocês que vão até o final dos vídeos. Deus abençoe, Deus guarde vocês todos, família de vocês. Ore por mim, por a minha família também. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo então.